Boa noite. Hoje, terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024, vamos iniciar a leitura do livro A História da Igreja. Vamos ver aqui. Tem bastante assunto. Olha, Verdades Vivas. O autor do livro se chama Andrew Miller. Andrew Miller. Vamos ver agora aqui. Prefácio e introdução. Esse livro é muito interessante. Se quem quiser também aproveitar e passar o link da gravação, ou até desse livro também para outras pessoas, é aconselhável também. Outros cristãos também, né? Principalmente cristão, para entender um pouco dessa nossa história. As gravações ficam aqui na conta que se chama Só Vale Se For Verdade. Fica no YouTube. Vou iniciar aqui. Como tudo o que sabemos da história chega a nós por meio de livros, eu examinei com muito cuidado os autores mais conceituados, considerando-os confiáveis. E apesar de haver frequentes referências ao volume e à página, isto de modo algum indica tudo o que foi reunido a partir dessas histórias. Seria impossível dizer quantos pensamentos, palavras e sentenças se entrelaçam com os meus próprios. As referências foram, geralmente, dadas nem tanto para permitir a verificação do que foi escrito, mas também para introduzir o leitor a estudá-las. O material é tão variado e abundante que a dificuldade consistiu em fazer a seleção, assim como manter uma linha de continuidade histórica, e ainda deixar de fora o que, no momento, não seria proveitoso nem interessante. Alguns dos meus mais antigos e estimados amigos, tais como Greenwood, Milman e Greg Robertson, concluíram seus relatos por volta do século XIV. O Waddington, deve ser assim, tem um monte de nome difícil aqui, viu? Delbany e Scott, por volta do século XVI. Relembrando aqui os números romanos, se eu errar aí, por favor, me corrija, viu? Mal estou sabendo os números que a gente conhece aí. E William fecha sua história do protestantismo com seu estabelecimento sob o reinado de William e Mary. As histórias e biografias especiais do Dr. McCrae
são também extremamente valiosas. E assim também é a história do protestantismo na França por Felice. A história da reforma nos Países Baixos por Brandt. A breve história da Idade Média e Reforma por Hedwig. E também o relato de... Vai ser bem difícil, viu? Kernighan, sobre a Igreja da Escócia. Se estiver falando os nomes errados, vão me desculpando. No entanto, bons relatos gerais sobre os acontecimentos do começo do século XVI até o século presente são realmente escassos. Eu tenho em vista, neste livro, mais do que a mera história. Tem sido meu desejo conectá-la a Cristo e sua palavra, de modo que o leitor possa receber a verdade e a bênção por meio da graça, à sua alma. O leitor deverá observar que o livro começa com um propósito revelado pelo Senhor referente à sua igreja, em Mateus 16. Outras partes do Novo Testamento referentes ao alvorecer da igreja foram cuidadosamente examinadas, mas me foquei no traçar de sua real história à luz das 7 cartas às igrejas da Ásia. Isto, é claro, de uma forma muito geral, uma vez que meu desejo é dar ao leitor a visão mais ampla da história eclesiástica quanto possível, de forma consistente com meu plano e brevidade. Que as bênçãos do Senhor possam acompanhar o volume que agora é lançado. Introdução. Muitos de nossos leitores, como sabemos, não têm disponibilidade de tempo nem a oportunidade de ler as volumosas obras que foram escritas ao longo do tempo sobre a história da Igreja. Ainda assim, aquela que tem sido a morada de Deus nos últimos 2000 anos deve ser objeto do mais profundo interesse de seus filhos. Não estamos falando aqui da Igreja como é geralmente representada na história, mas de como ela é definida nas Escrituras. Ali, ela é vista em seu verdadeiro caráter espiritual, como o corpo de Cristo e como a morada de Deus em espírito. Efésios capítulo 2. Devemos sempre ter em mente, ao ler tudo o que é relacionado à história da Igreja, que, dos dias dos apóstolos até os dias de hoje, sempre existiram 2 classes distintas e amplamente diferentes na Igreja professa. Os meramente nominais e os reais. Os verdadeiros e os falsos. Isto havia sido predito. Porque eu sei isto, disse o apóstolo, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis e não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Atos, capítulo 29, ou capítulo 20, versículos 29 e 30. Sua segunda epístola a Timóteo é também cheia de alertas e direções referentes às várias formas de mal que foram, então, claramente manifestas. Uma rápida mudança para pior tomou conta desde a vez
e sua primeira epístola tinha sido escrita. Ele exorta aos verdadeiros crentes para andar em separação daqueles que tinham a aparência de piedade, mas que negavam a eficácia dela. Destes, diz ele, afasta-te. Tais exortações são sempre necessárias, sempre aplicáveis, tanto hoje quanto antes. Não podemos nos separar da cristandade professa sem deixarmos de lado o cristianismo. Mas podemos e devemos nos separar do que o apóstolo chama de vasos para desonra. A promessa é que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. É interessante, apesar de também doloroso, destacar a diferença neste ponto entre a primeira e a segunda epístola a Timóteo. Na primeira, é falado da igreja de acordo com seu verdadeiro caráter e com sua bendita posição na terra. Lá, ela é vista como a casa de Deus, a coluna e a firmeza da verdade para o homem. A segunda epístola mostra o que ela se tornou graças às falhas daqueles em cujas mãos ela foi confiada. Vamos tomar uma passagem de cada epístola como ilustração. 1. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, 14 e 15. Versículo 14 e 15. Aqui agora, na epístola, na segunda epístola. Numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Primeiro que foi lido aqui foi na primeira epístola, como a gente está vendo aqui, e a segunda referência aqui na segunda epístola. Ele aí diz, aqui tudo mudou, aqui tudo mudou. Infelizmente mudou. No lugar da ordem divina, há uma incorrigível confusão. No lugar da casa de Deus, a coluna e firmeza da verdade, há uma grande casa. Praticamente, o mistério da iniquidade. Em vez da casa ser mantida de acordo com a vontade de Deus e adequada a ele, ela é organizada e ordenada de acordo com a vontade do homem. E para sua própria vantagem e exaltação pessoal. As irmãs estão conseguindo entender essa primeira parte aqui? Irmãos também, a leitura está dificultosa. Como é que estão aí? Então, beleza. Vamos juntinho aqui, né? Se tiver um mal entendimento em algo aí, a gente busca, né, tentar resolver isso, né? Que o Senhor nos ajude.
Assim, sem muita demora, o mal, que tem sido o pecado e a desgraça da cristandade até então, fez suas primeiras aparições. Mas isto é posto de lado quando o Espírito de Deus, em grande misericórdia, nos fornece as mais claras direções para o dia mais sombrio da história da Igreja, indicando o caminho da verdade para os piores tempos. Deste modo, ficamos sem desculpas. Vou ler essa parte aqui de novo. Aqui, viu? Mas isto é posto de lado quando o Espírito de Deus, em grande misericórdia, nos fornece as mais claras direções para o dia mais sombrio da história da Igreja, indicando o caminho da verdade para os piores tempos. Deste modo, ficamos sem desculpas. Os tempos e circunstâncias mudam, mas nunca a verdade de Deus. O George ou Danilo Barbudão, se quiser ler aqui e continuar, fica à vontade. Então, vou ler. Continuando. Os erros dos historiadores em geral. A voz está legal aí porque eu estou usando fone. Posso ser que esteja ruim. Alguns historiadores, infelizmente, não levaram em consideração esta triste mistura dos vasos bons e ruins, dos verdadeiros e falsos cristãos. Eles mesmos não eram homens com mentes espirituais. Portanto, fizeram e ainda fazem de seu objetivo principal registrar os vários caminhos anticristãos e perversos dos meros professos. Eles se delongam minuciosamente nas heresias que perturbaram a igreja, nos abusos que a desgraçaram e nas controvérsias que a distraíram. Nós, pelo contrário, nos esforçaremos para perscrutar pelas longas páginas escuras da história em busca da linha prateada da graça de Deus nos verdadeiros cristãos, embora muitas vezes a liga seja tão predominante que o minério puro é quase imperceptível. Só baixa o som um pouquinho, irmão. Aí. Deus nunca deixou a si mesmo sem um testemunho. Ele sempre manteve seus amados e queridos, mesmo que ocultos, em todas as eras e em todos os lugares. Nenhum olho, a não ser o dele, poderia enxergar os 7.000 em Israel que não tinham se curvado à imagem de Baal, nos dias de Acabe e Jezabel. E não há dúvida que dezenas de milhares, mesmo nas épocas mais sombrias do cristianismo, serão encontrados, afinal, da gloriosa igreja que Cristo apresenta a si mesmo. Baixa um pouquinho, por favor. Que Cristo apresenta a si mesmo no tão esperado dia de sua alegria nupcial. Muitas pedras preciosas encontradas em meio ao lixo da Idade Média refletirão sua graça e glória naquele dia sem par. Que bendito pensamento, mesmo agora enche a alma de júbilo e deleite. Senhor, apresse aquele dia tão feliz por amor de teu próprio nome. Diferente de muitos falsos, os verdadeiros crentes são humildes por instinto. Eles são geralmente reservados e a maioria são poucos conhecidos. Não há humilhação tão profunda e real
como aquela que o conhecimento da graça produz. Tais pessoas modestas e ocultas encontram pouco espaço nas páginas históricas, mas o convincente e zeloso herege e o barulhento e visionário fanático são barulhentos demais para escapar à vista. Por isso, também, que os historiadores vêm recordando tão cuidadosamente os tolos e insensatos princípios e as más práticas de tais homens. Vamos agora mudar um pouco de assunto e tomar uma visão geral da primeira parte de nosso assunto, as 7 cartas às igrejas da Ásia. As 7 igrejas da Ásia. Estas 7 cartas às igrejas da Ásia servirão de base para nossos futuros estudos. Cremos que elas não sejam apenas históricas, mas também proféticas. Sem dúvida, elas são terminantemente históricas. E este fato deve pesar no que diz respeito ao estudo de seu caráter profético. As 7 igrejas realmente existiram nas 7 cidades aqui citadas e nas condições aqui descritas. Porém, é igualmente claro que elas foram destinadas por aquele que sabe tudo do início ao fim, a ter um significado profético, assim como sua aplicação histórica. Estas igrejas locais foram selecionadas em meio a muitas, e assim dispostas e descritas de modo a prenunciar o que havia de vir. Limitar sua aplicação apenas às 7 igrejas literais que se encontravam na Ásia seria estragar a unidade do livro de Apocalipse e perder de vista as bênçãos prometidas. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Apocalipse 1:3. O caráter de todo o livro é profético e simbólico. O segundo e o terceiro capítulo não são exceções. Eles são introduzidos pelo próprio Senhor em seu caráter místico. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Apocalipse 1:20. O número 7 é característico. Ele marca um círculo completo dos pensamentos e modos de Deus quanto ao tempo. Daí vem os 7 dias da semana, as 7 festas de Israel e as 7 parábolas do reino dos céus em mistério. Este número é frequentemente usado no decorrer do livro de Apocalipse ao tratar de judeus, gentios e a Igreja de Deus como responsáveis diante de Deus sobre a terra. Por isso, vemos 7 igrejas, 7 estrelas, 7 castiçais, 7 anjos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças e as 7 últimas pragas. Apenas nos capítulos 2 e 3 vemos a igreja como responsável diante de Deus sobre a terra e como objeto do governo divino. Nos capítulos 4, 19 ao 19, a igreja está no céu. Então, ela aparece novamente em plena glória, manifesta com seu Senhor apenas no capítulo 19. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse 19:14. No corpo do livro, especialmente a partir do capítulo 6, é feita menção a judeus e gentios,
que são tratados judicialmente a partir do trono de Deus no céu. Porém, isto não acontecerá até que a igreja, a verdadeira noiva do Cordeiro, seja arrebatada para o céu, e as coisas meramente nominais e corruptas sejam finalmente rejeitadas. Esta divisão do livro em três partes, vinda do próprio Senhor, torna a ordem dos eventos bastante clara e deve ter um imenso peso como princípio de interpretação no estudo de Apocalipse. No capítulo 1:19, ele nos fala do conteúdo e plano do livro inteiro. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. As coisas que tem visto se referem à revelação de Jesus, como vistas por João no capítulo 1. As coisas que são, como a condição presente do corpo professante, como apresentado nos capítulos 2 e 3. As coisas que depois destas hão de acontecer são referentes ao capítulo 4 em diante. A terceira divisão começa no capítulo 4. Uma porta no céu é aberta, e o profeta é chamado para subir até lá. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. É a mesma frase encontrada no capítulo 1:19. As coisas que são e as coisas que devem acontecer depois destas não poderiam, de maneira alguma, acontecerem no mesmo tempo. Uma deve terminar antes que a outra comece. Quando o número 7 é usado, não em sentido literal, mas simbolicamente, sempre tem o significado de completude. É evidente, portanto, que seja utilizado nos capítulos 2 e 3. Como sabemos, havia outras igrejas além daquelas mencionadas, mas 7 são selecionadas e associadas a fim de apresentar um quadro completo do que se desenvolveria posteriormente na história da igreja sobre a Terra. Os mais importantes elementos morais que existiam naquelas igrejas naquele momento, o Senhor previu que reapareceriam no decorrer do tempo. Assim, temos uma figura 7 vezes perfeita, isto é, divinamente perfeita, dos sucessivos estados pela qual passaria a igreja professa durante todo o período de sua responsabilidade sobre a terra. Vamos agora resumir rapidamente o que é apresentado sobre essas 7 igrejas e dar uma ideia geral dos diferentes períodos da história aos quais elas se aplicam. Vou ler esse resumo aí depois o irmão Jorge continua, né? Um resumo das 7 igrejas. Éfeso. Em Éfeso, o Senhor detecta a raiz de todo o declínio. Deixaste teu primeiro amor. Ela é ameaçada a ter seu castiçal removido a menos que se arrependa. Período da era apostólica até o final do segundo século. Esmirna. A mensagem a Éfeso é geral, mas para Esmirna é específica. E apesar de aplicada àquela assembleia naquele tempo, ela prefigura de forma muito marcante as repetidas perseguições pela qual a igreja passou sob os imperadores pagãos. No entanto, Deus pode ter usado o poder do mundo para deter o progresso do mal dentro da igreja. Período do segundo século até Constantino.
Pérgamo. Aqui temos o estabelecimento do cristianismo por Constantino como a religião do Estado. Em vez de perseguir os cristãos, ele os patrocina. A partir daí, a queda da igreja avança rapidamente. Sua aliança profana com o mundo resultou em sua mais triste e profunda queda. Foi então que ela perdeu o verdadeiro sentido de sua relação com Cristo no céu e de seu caráter como peregrina e estrangeira na terra. Período do começo do quarto século até o sétimo século, quando o papado foi estabelecido. Tiatira. Em Tiatira, vemos o papado da Idade Média em semelhança a Jezabel, praticando todo tipo de maldade e perseguindo os santos de Deus, sob o disfarce de zelo religioso. No entanto, havia um remanescente temente a Deus em Tiatira, a quem o Senhor conforta com a brilhante esperança da sua vinda e com a promessa de poder sobre as nações, quando o próprio Senhor reinará. Mas a palavra de exortação ao remanescente é: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Apocalipse 2, 25. Período do estabelecimento do papado até a vinda do Senhor. Este período vai até o fim, mas é caracterizado pela Idade das Trevas, Idade Média. Sardes. Aqui vemos a parte protestante da cristandade que surgiu após a Grande Reforma. As características falhas do papado desapareceram. As características falhas do papado desaparecem, mas o novo sistema não tem vida em si mesmo. Tens nome de que vives e estás morto. E estás morto. Apocalipse 3:1. Mas há ainda verdadeiros santos dentro desse sistema sem vida. E Cristo conhece a todos. Mas também tens, mas também tens em algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco. Portanto, são dignas disso. Apocalipse 3:4. Período do século XVI até hoje. Período marcado pelo início do protestantismo após a Reforma. Filadélfia. A Igreja da Filadélfia apresenta um remanescente fraco, porém fiel à palavra e ao nome do Senhor Jesus. O que os, caracter... o que os caracterizava era o fato de guardarem a palavra da paciência de Cristo e de não negarem seu nome. A condição deles não era marcada por qualquer exibição de poder, nem de coisa alguma grande externamente, mas de uma próxima, íntima e pessoal comunhão com o Senhor. Ele está no meio deles como o santo e o verdadeiro, e é representado como sendo o dono da casa. Ele possui a chave de Davi. Os tesouros da palavra profética estão disponíveis para aqueles que estão dentro. Eles estão também desfrutando de sua paciência e na expectativa de sua vinda. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Período especialmente a partir da primeira parte do século XIX. Laodiceia. Em Laodiceia temos mornidão, indiferença, latitudinarismo ou ecumenismo.
mas com altas pretensões, um espírito arrogante e grande autossuficiência. Este é o último estado daquela que leva o nome de Cristo sobre a terra. Mas que lástima, isto é intolerável para ele. Sua condenação final é chegada. Tendo separado para si mesmo cada verdadeiro crente das corrupções da cristandade, o Senhor os vomita de sua boca. Aquilo que deveria ter sido doce a seu paladar se tornou enjoativo e é lançado fora para sempre. Querido, começando quase em paralelo ao querido de Filadélfia, mas especialmente próximo à cena final. Está, está ativa no período em que vivemos agora. Tendo assim tomado uma visão geral das 7 igrejas, devemos agora nos esforçar, com a ajuda do Senhor, a traçar brevemente estes diferentes períodos da história da Igreja. Nosso propósito é examinar mais detalhadamente cada uma das 7 epístolas enquanto avançamos com o nosso estudo para que possamos verificar, à luz da palavra, os diferentes períodos por elas referidos, e o quanto os fatos da história da Igreja ilustram a história apresentada nas Escrituras nesses 2 capítulos. Que o Senhor possa nos guiar para o refrigério e bênção de seus queridos. Aí agora eu passo para a Georgia. Vamos continuar. Verdades fundamentais. A pedra do fundamento. Ao iniciar o estudo de qualquer assunto, é bom que se conheça seus princípios. A intenção ou plano original e o primeiro passo em sua história. Temos tais princípios da maneira mais clara e completa em relação à Igreja nas Sagradas Escrituras. Lá temos não somente a intenção original, mas os planos e especificações do grande construtor e o início da história do trabalho de suas próprias mãos. O fundamento foi colocado e o trabalho está em andamento, mas o próprio Senhor era ainda o único construtor, portanto, a este tempo, tudo era real e perfeito. No final da dispensação dos judeus, o Senhor acrescentou o remanescente salvo de Israel à recém-formada igreja. No entanto, no final da presente dispensação, a dispensação da graça, ou dos cristãos, ele deverá todos os que creem em seu nome, ele levará todos os que creem em seu nome para o céu em corpos glorificados. Nenhum dos que pertencem à igreja serão agregados à congregação dos santos do milênio, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com grande voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Este será
o feliz fechamento da história da Igreja na Terra. A verdadeira esposa de Cristo. Os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, e todos, em corpos glorificados, arrebatados, juntamente nas nuvens para se encontrar com o Senhor nos ares. Assim temos todo o limite da Igreja definido e todo o período de sua história diante de nós. Retornemos, porém, ao alvorecer de seu dia na terra. Sob a figura de um edifício, o Senhor introduz pela primeira vez o assunto acerca da igreja. E tão infinitamente precisas são suas palavras, que podemos adotá-las como o texto ou lema de toda a sua história. Elas têm sustentado os corações e esperanças de seu povo em todas as eras e em todas as circunstâncias, e serão sempre o baluarte da fé. O que pode ser mais bendito, mais tranquilizador, mais apacentador que estas palavras? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Mateus 16, o Senhor questiona seus discípulos acerca do que andavam dizendo os homens sobre ele. Isto leva à confissão de Pedro, e também à graciosa revelação do Senhor referente à sua igreja. Pode ser interessante transcrever toda a conversa para nossas páginas, pois nos leva diretamente ao nosso assunto. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não a revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, de 13 a 18. Aqui temos as duas principais coisas que estão conectadas ao edifício proposto: a pedra do fundamento e o divino construtor. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas quem é ou o que é a pedra? Alguns poderiam questionar. Claramente, a resposta é: a confissão de Pedro, não o próprio Pedro. A confissão de Pedro, não o próprio Pedro, como ensina a apostasia. Verdadeiramente, ele era uma pedra viva no novo templo. Tu és Pedro. Tu és uma pedra. Mas a revelação do Pai, por Pedro, da glória da pessoa de seu Filho, é o fundamento sobre a qual a igreja é edificada. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
A glória e a pessoa do Filho ressurreto é a verdade revelada aqui. Todo a revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Imediatamente após a confissão de Pedro, o Senhor dá a entender sua intenção em edificar sua igreja e afirma sua segurança. Pode subir um pouco, tal. Aí. E afirma sua segurança eterna. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele mesmo, a fonte da vida, não podia ser vencido pela morte. Mas, ao morrer como o grande substituto pelos pecadores, ele triunfou sobre a morte e a sepultura e está vivo para sempre, como disse ao apóstolo João após sua ressurreição. E sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Quão majestosas e triunfantes são estas palavras! São palavras de um conquistador, de alguém que tem poder, mas um poder sobre as portas do Hades, o lugar dos espíritos separados de seus corpos. As chaves, símbolo de autoridade e poder, estão penduradas em seu cinto. O golpe da morte pode cair sobre um cristão, mas o aguilhão dela se foi. Ela agora vem como uma mensageira de paz para conduzir o cansado peregrino para o descanso eterno da casa celestial. A morte não é mais mestre, mas sim serva do cristão. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso e vós de Cristo, e Cristo de Deus. 1 Coríntios 3, 21-23. A pessoa de Cristo, então, o Filho do Deus vivo, em sua ressurreição e glória, é o fundamento, o sólido e imperecível fundamento sobre a qual a igreja é edificada. Como vivo dentre os mortos, ele comunica vida em ressurreição a todos que são edificados nele como a verdade, como a verdadeira pedra do fundamento. Pedro deixa isto claro em sua primeira epístola. E chegando-vos para ele, pedra viva, sois vós também, quais pedras vivas, edificados como casa espiritual. 1 Pedro 2, de 4-5. E mais adiante, no mesmo capítulo, ele diz: e assim para vós, o que credes, é preciosa. Ou uma honra, em outras versões, 1 Pedro 2, 7. Que possamos entender essas duas preciosas verdades em conexão com nossa pedra do fundamento, a vida divina e a preciosidade divina. Ambos são dadas e se tornam posse de todos os que colocam sua confiança em Cristo. Chegando-vos a Ele, não há qualquer outra coisa. É a pessoa de Cristo
que devemos ir e com a qual devemos estar ligados. Sua vida, vida em ressurreição, se torna nossa. A partir desse momento, ele é nossa vida, chegando-vos para ele pedra viva. Sois vós também quais pedras vivas, edificados como casa espiritual. A própria vida de Cristo como homem ressuscitado. E tudo que é sua herança é também nossa. Oh, que surpreendente, maravilhosa e bendita verdade! Que não desejaria, acima de todas as coisas, essa vida, e essa vida além do poder da morte, além das portas do Hades. Uma vitória eterna está gravada na vida ressurreta de Cristo, que não pode nunca mais ser testada. Esta é a vida do crente. Porém, há mais que vida para cada pedra viva no templo espiritual. Há também a preciosidade de Cristo. E assim, para vós, o que credes, é preciosa. Portanto, do mesmo modo como a vida de Cristo se torna nossa quando cremos nele, assim também é sua preciosidade. O princípio é o mesmo para ambos. A vida pode ser vista como nossa capacidade de desfrutar e a preciosidade como nosso título de possessão e herança nas alturas. Suas honras, títulos, dignidades, privilégios, possessões, glórias, são nossas. Tudo é nosso nele. Para aqueles que creem, ele é a preciosidade. Que pensamento maravilhoso! Ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Tal é nossa pedra do fundamento, e tal a bem-aventurança de todos os que estão sobre a rocha. Assim como Jacó, sendo peregrino e estrangeiro, descansou sobre a pedra no deserto. E todo panorama das riquezas celestiais em graça e glória passarão diante dele. Gênesis 28. Já são 9h31, não sei o que os irmãos acham, a gente deixa esse ponto aí para a próxima reunião. Então podemos encerrar aqui, né? Tal? Tô aqui.